Qual vai ser o impacto dessa reforma administrativa da maneira como ela está prevista pelo governo, hein? Olha, o oposto daquilo que propaga o governo e a grande mídia, né? Porque a reforma ela se vende como necessária supostamente pelo fato de que o Estado seria grande, Uhum. caro e ineficiente. Então, a primeira coisa é essa, né? Que esse diagnóstico ele está errado. O Estado brasileiro, pelos dados e trabalhos que a gente tem feito, demonstram que não é grande, não é caro e não é ineficiente. Pelo menos não na magnitude ou da forma como alardeiam governo e grande mídia, né? Como é que você compara com outros estados? Com outros países, você quer dizer? Isso. Sim. Então, nós acabamos de fazer um trabalho que é uma resenha de um livro produzido por um diretor da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que faz justamente uma análise sobre os resultados de reformas administrativas desse mesmo tipo que está sendo tentada aqui no Brasil, na Europa, nos países do leste europeu e do ocidente europeu. E olhando casos que são similares ao Brasil em termos de estrutura e forma de funcionamento da burocracia, como são, por exemplo, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, né, o que a gente vê é que é isso que eu disse lá no início, né, o resultado foi o oposto daquilo que as reformas defendiam ou vislumbravam, né? Ou seja, ao invés de melhorar as capacidades do Estado para desempenhar suas funções, houve uma dilapidação das capacidades estatais, né? Ou seja, servidores menos preparados, menos remunerados, menos seguros no ambiente de trabalho, menos protegidos da intervenção política partidária de ocasião, né? Além disso, essa reforma nesses países europeus produziu não mais crescimento, mas menos crescimento, menos proteção social à população, né? Então, na verdade, você desestruturou o Estado que era, no caso da Europa, inclusive muito mais que o Brasil, né? O Estado sempre foi, desde a Segunda Guerra, da montagem do Estado Social de bem-estar, né? Sempre foi o eixo central de organização da economia e da proteção social, né? Então, na medida em que essas reformas propuseram e realizaram movimentos de retração do Estado, né? De enxugamento de gastos, de demissão de servidores, precarização do trabalho no serviço público. Na verdade, o que ele fez foi, né, o que essas reformas fizeram foi diminuir a capacidade dos estados de entregar o que lhes compete, constitucionalmente, inclusive. Então, o mesmo deve acontecer no Brasil. Aliás, a gente não precisaria ir longe, né? A gente se olhar a experiência do Chile, que é considerado o grande paradigma para o ministro Guedes, né? Em termos de neoliberalismo, etc., a Constituição ditatorial chilena do Pinochet, que é de 1980, que é a que inspira o Guedes a fazer tudo isso, ela produziu, na verdade, um Estado subsidiário no Chile, né? Ou seja, um Estado que é complementar ao setor privado justamente nessa tarefa de oferecer bens e serviços públicos, políticas públicas para o conjunto da população e por todo o território nacional. Só quem consegue fazer isso num país como o Brasil, hiper heterogêneo, grande e desigual, é o Estado, né? Quer dizer, transferir essa responsabilidade para o mercado pura e simplesmente vai redundar no aumento da desigualdade e da heterogeneidade, né? E não no enfrentamento dos problemas históricos, estruturais que a gente tem. Então, a experiência internacional, tanto europeia recente, do período agora pós-crise de 2008 para cá, como a experiência latino-americana, sobretudo a do Chile, que foi o grande laboratório do neoliberalismo na América Latina, mostram que essas reformas elas estão fadadas ao fracasso. Você vê que o Chile agora acabou de aprovar, depois de 40 anos de luta social, né, uma Assembleia Constituinte justamente para reverter, né, completamente o espírito e as diretrizes daquela Constituição neoliberal do Pinochet, para além de autoritária, fiscalista, privatista, etc. Agora, existe um aspecto nessa proposta que parece ser o de criar um grande número de cargos públicos precários, né? Sim. E de preenchimento, não através de concurso, que é um perigo, porque você está vendo o que tem acontecido no Brasil, quer dizer,
No caso do Bolsonaro, ele interveio, por exemplo, em instituições como a Polícia Federal e em outras. Então, imagine o Centrão preenchendo esse grande número. Eu li ontem alguma coisa sobre 1 milhão de cargos, Isso. assim. Nos 3 níveis da federação. É isso mesmo. Então, você imagine esse preenchimento de cargos assim. Por indicação política. É uma volta ao Estado pré-Vargas, né? É uma volta ao padrão de contratação, de demissão, de contratação, de remuneração do período patrimonial oligárquico, né? Como os cientistas políticos chamam a Primeira República, né? O período pré-DASP, ou seja, pré-anos 30. Né, que é quando começa a construção de um Estado meritocrático weberiano, vamos dizer assim, no Brasil. Né? Então, o que acontece? Essa reforma administrativa, ela, na verdade, ela tem 2 componentes principais. Aliás, 3. Um que é um componente autoritário, né? Porque a reforma pretendia transferir poderes sobrenaturais, praticamente, para o presidente, para os governadores e prefeitos, ou seja, transferir um poder discricionário para os chefes do Poder Executivo poderem redesenhar a estrutura administrativa, extinguindo órgãos, fundindo órgãos, carreiras, cargos, etc., a seu bel prazer, por meros decretos do Poder Executivo, né? Sem passar por um trâmite legislativo de qualquer tipo. Né? Então, isso caracterizaria já um caráter discricionário autoritário da proposta. O segundo componente dessa reforma é o que eu chamo de um caráter fiscalista, né? Porque ela se destina não a melhorar o desempenho institucional do Estado, né? A aumentar a cobertura social dos programas públicos, né? E coisas desse tipo, apesar do discurso ser esse. Né? Ela se destina, na verdade, a enxugar o Estado em termos de gastos e de capacidade operativa, né? Cortando salários e demitindo servidores. E aí vem o terceiro componente, que é esse que você está mencionando, que é o da reforma trabalhista embutida dentro da reforma administrativa. É uma reforma trabalhista dentro do setor público. Né? Lembre que em 2017, ainda no governo Temer, foi aprovada uma reforma trabalhista da CLT, né? que torna, aliás, o mercado de trabalho brasileiro ainda mais precário, flexível, heterogêneo, etc. Né? A mesma ideia de flexibilização e de precarização dos vínculos está presente na reforma trabalhista do setor público, que é o eixo, um dos 3 eixos centrais dessa reforma. Bom, ela consiste basicamente no seguinte: na instituição, na eliminação do regime jurídico único, né, ou seja, no Estatuto da Estabilidade, né, o fim da estabilidade para a maior parte dos novos contratados, né, ficariam passíveis de estabilidade apenas um núcleo bastante restrito de servidores ligados ao conceito de Estado mínimo, que é o Estado policial, né? É a polícia, é a fiscalização tributária, arrecadação, né? Então, é fiscalização, controle e polícia, né? Basicamente. E todo o resto do quadro funcional passaria a ser contratado por 4 formas flexíveis, vamos dizer assim, de contratação e demissão. Né? O contrato por tempo indeterminado, que seria similar ao da CLT, ele não teria estabilidade. Né? Ou seja, haveria um mecanismo de avaliação de desempenho para fins de demissão que permitiria produzir uma demissão mais rápida e fácil do servidor. Bom, aí as outras 3 formas são completamente temporárias e precárias, né? Que é o contrato por tempo determinado, como o próprio nome diz, já começo, meio e fim do contrato, o contrato de experiência, que substituiria o estágio probatório atual, né? E que instauraria uma dinâmica hiperconcorrencial, né? Entre os contratados para ver quem fica, quem é efetivado ou não é. E isso numa lógica em que não há estabilidade, não há proteção jurídica, etc., obviamente vai deflagrar uma série de vamos dizer, movimentos de autodefesa, né, e de concorrência predatória entre os trabalhadores, que vai ficar quem tiver alinhado, né, com os políticos de plantão. Né? E a última forma, quer dizer, de contratação, que é essa que você mencionou, que é a transformação dos cargos comissionados em cargos
de livre provimento completo, né? Quer dizer, hoje em dia você tem uma cota de cargos de livre provimento, mas uma parte desses cargos precisa ser, por lei, preenchido por servidores de carreira, justamente para garantir alguma profissionalização e alguma continuidade da política pública, mesmo para os cargos diretivos, né? Então, no caso, por exemplo, de diretores de empresas públicas, de ministérios, essa coisa toda, 50% desses cargos hoje, pela lei, precisam ser preenchidos por servidores de carreira, né? Bom, com essa proposta da PEC 32, essas exigências todas acabam. Então, 100% dos cargos comissionados passam a ser, inclusive mudam de denominação, né? Passam a ser chamados cargos de liderança e assessoramento. Eles podem ser preenchidos livremente pelo dirigente político de plantão, nos 3 níveis da federação, né? E é por isso que essa conta chega em 1 milhão de cargos, aproximadamente. Porque no nível federal são 90 mil, mais ou menos, né? Aí estados tem mais um tanto e municípios é onde está a grande maioria desses cargos, que é justamente onde as burocracias são ainda hoje mais frágeis. Tem pouca institucionalidade, pouco concurso, então é muita... As prefeituras, como vocês sabem, funcionam muito na base da indicação política ainda hoje, né? Em grande medida, né? Não tem carreiras estruturadas, essa coisa toda. Então, tudo somado dá cerca de 1 milhão de cargos. Essa é a razão pela qual essa PEC é chamada de PEC da rachadinha, né? Porque é como se você fosse constitucionalizar um esquema, né, que de malversação de recursos, de indicação político-partidária, etc. Tem um detalhe muito grave nessa mudança proposta para a ocupação desses cargos, que é a seguinte: até então, até hoje, na verdade, por lei, esses cargos estão restritos a funções diretivas, né? Funções de coordenação e direção. A partir da PEC, se aprovada for, esses cargos passam a ser não só de livre provimento total, mas eles podem ser usados para cobrir quaisquer funções dentro do setor público, inclusive as funções técnicas, né? Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho no IPEA, né? Instituto de Pesquisa Econômica. O cargo principal do IPEA é o técnico de planejamento e pesquisa, que é concursado, tem estabilidade, etc., tem um plano de carreira, e que está ali justamente para produzir, né, informação, conhecimento, análise e crítica da atuação do governo, né? Quer dizer, o nosso trabalho é produzir monitoramento, avaliação de políticas públicas, o que, em geral, redunda em apontar falhas, né, problemas de execução, de formulação, etc. Pois bem, se essa proposta for aprovada, não só não haverá mais concurso para o IPEA, né, como todos os técnicos de planejamento e pesquisa poderão ser de indicação do presidente, que será certamente um amigo do ministro da Economia ou do presidente da República, né? Logo, todas as análises que passarão a ser feitas, muito provavelmente, estarão a serviço do governo de ocasião, né? Ou seja, toda a autonomia organizacional do órgão, que é uma condição necessária para existir e para produzir o que produz, vai para o espaço, né? Então, é nesse nível, né? Da mesma maneira, Sim. O IPE é muito importante. Agora, imagine replicar isso no IBGE, por exemplo. No IBGE, nas universidades públicas. Todos os reitores poderão ser nem sequer formados ou doutores. Eles poderão ser indicados pelo presidente da República para fazer a escola sem partido, fazer a loucura que quiserem, até o terraplanismo, enfim. Ou seja, o risco é muito grande, né? O risco institucional dessa PEC é imenso, porque ele fragiliza as bases, inclusive constitucionais, né, que estavam em implementação e em aperfeiçoamento desde 88, no que diz respeito à profissionalização da burocracia pública, no que diz respeito à própria profissionalização e institucionalização da função pública, né? Então, é um risco tremendo, né? É uma peça que tem uma retórica completamente desconectada da realidade do texto que está ali tramitando no Congresso, e cujas consequências, obviamente, serão graves não apenas para a própria estrutura e funcionamento do Estado e para os servidores que serão diretamente afetados, mas é muito grave para a população, né? Porque vai diminuir a capacidade do Estado de ofertar políticas públicas, certamente a cobertura das políticas públicas vai diminuir,
já que na índole dessa proposta está a ideia de transferir para o mercado a responsabilidade pela educação, saúde, previdência, segurança e tudo mais, né? Proteção ambiental. Você imagina essa PEC aprovada se do jeito que é hoje o meio ambiente já está sob fogo cruzado, literalmente, né? Imagina essa PEC sendo aprovada. Quer dizer, órgãos como o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI poderão ser extintos do dia para a noite, né? Ou as suas funções poderão ser completamente revertidas ou subvertidas, melhor dizendo, pelo ministro de ocasião, né? Quer dizer, dá para transformar o IBAMA num órgão de apoio à extração de madeira ilegal, e isso será algo, vamos dizer, considerado normal e legal do ponto de vista constitucional. É um absurdo completo.